Sejam muito bem-vindos ao Pode Ser Cast, onde pode ser a sua melhor versão. E se você achou que hipnose é algo de brincadeira, sendo que não é, você vê que a hipnose está atrelada à saúde física também. Hoje você vai conhecer a hipnose clínica com Tiago Aguiar. E aí, Ezequiel, bom dia, boa tarde, agora que você estiver assistindo esse podcast aqui. E é isso mesmo, cara. A gente tem, ao longo desses anos aí, né, visto a hipnose ali como uma brincadeira, principalmente o que acontece ali nos shows de TV, normalmente. Mas existe um lado da hipnose, que é o lado com o qual eu trabalho e levo muito a sério, que é a parte da hipnose clínica e a hipnose médica, que são justamente as aplicações da hipnose voltadas para a área da saúde. Né? Então, hoje, por exemplo, eu sou membro do Conselho Regional de Farmácia e represento a hipnose no Conselho. E o interessante, por exemplo, é a aplicabilidade da hipnose clínica em pacientes oncológicos. Né? Durante alguns anos eu residi em Manaus, e lá em Manaus eu implementei um projeto onde a gente levava a hipnoterapia para pacientes oncológicos. E qual era o intuito disso? Primeiramente, resgatar a vontade do paciente de enfrentar aquele problema. Muitas das vezes as pessoas recebem a notícia do diagnóstico de câncer como uma sentença de morte. Vou fazer uma pergunta. Como é que a hipnose pode estar atrelada ao tratamento de câncer? É isso, Explicando? é lá que a gente vai chegar. Então, o que acontece? Na verdade, ela é uma abordagem que vai tratar tanto os aspectos emocionais e ajudar também na parte clínica. Então, por exemplo, quando a gente fala de tratamento de oncologia, né, de radioterapia, quimioterapia, por exemplo, a gente possui muitos efeitos adversos, como enjoos, náuseas, que são incapacitantes, na verdade. A hipnoterapia, por exemplo, nesse caso, simplesmente faz com que a pessoa, após o processo de quimio ou rádio, não tenha um desses efeitos adversos. Então, você consegue trazer, de certa forma, uma qualidade de vida para esse paciente que está passando por isso. Além do mais, a questão emocional. Né? Como eu falei anteriormente, o câncer ele acaba sendo recebido como uma sentença de morte, não só para o paciente, mas para a família em toda. Então, a gente, com a hipnoterapia, dá o suporte para o paciente e até mesmo para a família. Né? Dentro desse meu projeto, eu tratei a filha de um paciente que foi diagnosticado com um tipo específico de câncer, e quando ela recebeu a notícia do pai, ela desenvolveu síndrome do pânico. Né? E aí, olha só, entrando já num ganchinho aqui, que interessante. Uma coisa que teoricamente não tinha nada a ver com o comportamento, era uma questão fisiológica do pai dela, mas desencadeou nela uma resposta emocional que trouxe a ela esse quadro. E aí, no nosso processo terapêutico lá, a gente fez uma sessão de hipnose, a sessão durou em torno de 3 horas e meia, e ela nunca mais teve crise de pânico. Então, o intuito da hipnose clínica é, obviamente, atuar na área de saúde, né, trazendo de volta ali e resgatando a vontade do paciente, o bem-estar do paciente, além da parte de analgesia, anestesia, a lista é longa. E acaba que a própria hipnose dá, por exemplo, tratamento psicológico de quem está ao redor, da pessoa que está passando pelo processo, que está, de repente, sem chão nenhum. Exatamente. Ainda tem a parte da anestesia. Pode me explicar sobre a anestesia ainda? Claro, exatamente. Então, a hipnoterapia, né, hoje, quando a gente fala em hipnose, né, a hipnose ela é uma pseudociência, mas tem evidências científicas que mostram, por exemplo, a eficácia de processos analgésicos e anestésicos. Né? Então, só para contextualizar para a pessoa, analgesia é quando eu alivio sua dor, mas eu não tiro a sua percepção. Anestesia é quando eu elimino a percepção por completo. Então, eu tocar aqui em você, cortar você e você não sentir. E a hipnose eu consigo atingir os dois. Né? E aí lá, por exemplo, nesse hospital onde trabalhei, lá na Fundação Secom, tinha um paciente, por exemplo, que já estava internado há algum tempo, era um jovem de aproximadamente 18, 19 anos, e ele estava com uma fratura na perna, estava aguardando uma cirurgia, e só para trocar o curativo dele, ele gritava de forma excruciante, e não deixava. Só que por procedimento tem que ser feito. Então me chamaram, eu fui até ele, falei, vou fazer um processo de hipnose que você expliquei, e aí depois de um tempo eu fiz anestesia por hipnose com ele e a equipe conseguiu trabalhar normalmente no processo com ele lá, e depois disso a gente emerge a pessoa que a gente fala do processo de transe, volta ela ao estado normal sem anestesia. Olha só, esse exemplo é tão importante de ser dito, porque na minha percepção, eu acredito nisso, tá? Que todo hospital deveria ter pelo menos um hipnólogo. Concordo. Isso é de extrema importância porque a gente não tá... nós somos não só apenas um corpo, tem a mente. Porque você não pode usar a mente a seu favor no momento também. Exatamente. Cara, isso que você falou é muito interessante porque ele vai até mais além. Né? O próprio Ministério da Saúde, por exemplo,
falando em hipnose aí para partos, por exemplo, o próprio Ministério da Saúde, ele diz que você tem que oferecer meios não farmacológicos antes de você, por exemplo, oferecer meios farmacológicos com uma mulher em trabalho de parto, por exemplo. Isso está determinado no Ministério da Saúde, tá lá. Então, olha só que interessante. Se a hipnose fosse de fato difundida como uma coisa séria e não como uma brincadeira, quantas pessoas teriam sido beneficiadas? Porque, vamos lá, hipnose não tem efeito adverso. Nenhum. Hipnose não tem... Eu fico brincando que hipnose não há contraindicação. Usem sem moderação. Né? Então, assim, olha quantos benefícios... Além do que a economia financeira. Porque, pensa o seguinte, para você dar um medicamento, né, gera um custo. Esse medicamento pode trazer uma reação adversa, que também vai ter que ser tratada e vai gerar outro custo. Então, por que não oferecer um meio não farmacológico com evidência científica de que funciona, antes de a gente começar a entupir o paciente de química, de um monte de produto químico, digamos assim, entende? Sim, acaba que o próprio remédio em si vai entrar num ciclo vicioso, porque uma coisa danifica a outra, podendo, assim como tu falou, nem sabia disso. Antes de qualquer tratamento, remédio poderia ter feito a hipnose no cara. Por exemplo, queimadura. Nossa, queimadura é interessante. A hipnoterapia, em caso de queimadura, se você intervir no processo, a pessoa sofreu a queimadura, e se você intervir no processo rapidamente, no intervalo de até 2 horas, você consegue inibir a resposta inflamatória a ponto de você gerar aquelas cicatrizes que acabam deformando a pele, sabe? Então, só que são coisas que as pessoas não têm a mínima ideia. Porque não é difundido, porque não é o que vende na televisão. O que vende na televisão é a hipnose, o cara vai lá, come uma cebola achando que é maçã, né? Esse contexto mais... Entretenimento da hipnose, que não é venda. Graças a Deus isso está mudando, né? A gente está em uma época aí em que, após uma pandemia, as questões ali de comportamento, como depressão, ansiedade, ficaram muito em alta. E, de certa forma, isso acabou puxando ferramentas e terapias que abordam isso. Então, isso está ajudando a hipnose ali a ter uma outra visão. E, hoje em dia, né, como eu falei, eu sou farmacêutico, o meu conselho foi o último conselho agora a reconhecer a hipnose. Então, na área de saúde, todos os conselhos da área de saúde reconhecem a hipnose como uma ferramenta. E, mais que isso, o SUS oferece hipnose, para você que não sabe, o SUS oferece hipnose desde 2018. Então pensa o seguinte, gente, se hipnose fosse algo que não fosse sério, estaria lá para ser oferecido? Teria a chancela de um conselho de medicina, de farmácia, o que quer que seja? Não. Então, assim, busque a informação. Outra coisa também, a pessoa fala assim, a hipnose foi inventada. Não, a hipnose ela foi descoberta. Isso. Exatamente, né? Ninguém inventou a hipnose, né? A hipnose, até porque a hipnose ela é um estado natural da sua mente, que pode ocorrer de forma induzida ou de forma espontânea. É porque antigamente, né, as pessoas não tinham esse conhecimento de que estavam em estado de transe. Se a gente pegar ali o início de tudo, né, a hipnose vem lá desde os tempos antigos do Egito, lá onde as pessoas eram colocadas no templo do sono, por exemplo, né? E quando a pessoa estava doente, o que acontecia? Ela ia para o templo do sono, entrava em sono profundo e, ao acordar, estava melhor. Obviamente, hipnose não é sono, você não dorme em hipnose, mas ela leva esse nome porque, na época, ao longo da história, né, acharam que a pessoa dormia e, por isso, trouxeram um nome derivado do deus Hipnos. Né? Só que quando eles tentaram quebrar esse nome de hipnose para mudar para monodeísmo, que seria foco em uma única ideia, o termo já estava difundido. Então a gente usa o termo hipnose hoje, né, que deriva do deus do sono Hipnos lá, do grego, só que não há nada de sono na hipnose. Você está o tempo inteiro atento ao que acontece à sua volta. A única diferença é que o paciente, a pessoa que está num processo de hipnose, escolhe focar a atenção no que o hipnoterapeuta, o hipnotista está dizendo. Seguir sugestões. Exatamente. E hipnose é muito além de sugestão, né? E eu falo muito isso. As pessoas, hipnoterapia, hipnose... Gente, hipnose não é terapia. Hipnose é uma ferramenta, né? É importante deixar isso claro para as pessoas, porque o que acontece? Né? A hipnose, o cara não vai aprender hipnose hoje e vai botar uma pessoa em transe e fazer uma mágica. Não. Eu digo que é o seguinte, a hipnose é uma ferramenta muito poderosa, mas se você não tiver um raciocínio clínico e terapêutico para utilizar essa ferramenta, de nada serve. Nada serve. Né? Então, assim, muito cuidado com quem vocês fazem hipnose, até porque essa pessoa, gente, quando você tem uma questão emocional lá que está muito enraizada, a qualquer momento que você acessa o estado de transe, a sua mente subconsciente pode entender que é hora de resolver.
E se você pega um profissional que não está devidamente qualificado para isso, imagina, você vai estar lá, ele vai te colocar em transe e sua mente vai pensar assim, poxa, é um bom momento para eu trazer aquele trauma meu da infância de 3 anos. E aí você vem com um trauma, você pode entrar no processo de cartaz ali, de alta agitação, e a pessoa não sabe como lidar e piorar o seu problema. Então, até para hipnose de palco, que é o pessoal chama, que é para entretenimento, muito cuidado. Porque na grande realidade a sua mente está preparada a resolver problemas. Tudo que está dentro de você ela quer resolver. Então ela vê a oportunidade de, poxa, eu me sinto seguro aqui agora. Exatamente. Será que eu consigo resolver aqui? Ela traz tudo à tona naquele momento exato ali. Para poder ser resolvido. Exatamente. Tiago, quero tirar algumas dúvidas com você. Aonde a hipnose ela pode ser aplicada no tratamento com relação ao câncer? Entendeu? Me fala assim, como é que seria esse processo, como é que seria essa trajetória, Ótimo. a conversa, porque para tirar toda essa desmistificação, todos os mitos, né? Sim, tire os mitos da hipnose, por favor, com relação à saúde. Então tá, vamos primeiro aos mitos mais clássicos, né? Até a gente chegar na área de saúde ali. Gente, hipnose não é controle mental. Você não vai olhar nos meus olhos agora, eu vou falar durma e você vai me entregar todos os seus segredos, né? Então não é controle mental, né? Na hipnose você vai, diferente das pessoas pensam, eu tenho medo de não lembrar, não. Você vai lembrar de tudo porque ocorre um fenômeno chamado de hipermnésia, né? Que é um aumento da sua capacidade de lembrar de coisas, né? Então, nesse processo na área de saúde, como é que a aplicação dela para o câncer? Primeiramente, eu nunca minto que eu estou utilizando hipnose. Existem algumas pessoas que falam, não fala que é hipnose, eu vou falar que é uma outra técnica. Não, eu sempre falo que é hipnose. Porque o resultado, quando vier, eu quero que seja atribuído ao que de fato foi utilizado, né? Então, é levar o nome da hipnose para isso. E aí eu explico, obviamente, sobre o funcionamento da mente dele. Então, eu falo lá sobre mente consciente, subconsciente, inconsciente, as funções da mente, né? A gente pode depois, na frente, entrar um pouquinho nisso. Depois que eu explico tudo isso para ele, eu falo dos processos fisiológicos. Então, o que a hipnoterapia vai fazer? Num paciente oncológico, ela vai principalmente auxiliar ele na manutenção do bem-estar. O que acontece? É uma terapia que gera muita dor, né? Então, dor física, além de extremos, é uma dor física muito grande. E a hipnoterapia, a hipnose, ela é uma ferramenta muito boa para controle de dor. Então, nesse processo, eu ensino para o paciente a praticar a auto-hipnose. Toda hipnose é uma auto-hipnose. É bom deixar isso claro, porque eu digo que eu não hipnotizo ninguém. Vocês se hipnotizam. Um exemplo, olhem todo mundo aqui agora para mim. Durma. Provavelmente vocês não entraram em transe, porque vocês não quiseram. E aí esse é o ponto. Então, eu ensino para esse paciente, né, a ferramenta da auto-hipnose para que ele possa gerenciar o processo e modular o processo de dor dele. Além disso, como eu falei, as questões relacionadas ali aos efeitos adversos da quimio, do tratamento, né? Então tem muita náusea, perda de apetite, vômitos, uma série de coisas. E a hipnoterapia controla isso com maestria. Tem um caso interessante que você falou agora, eu no Hospital do Câncer lá, eu fui passando a rotina, né? Porque aconteceu? Quando eu implementei esse projeto, eu me disponibilizava a ficar uma semana no hospital e nessa semana eu ficava ali junto com uma pessoa da psicologia fazendo as visitas clínicas, passando a visita. E numa dessas, tinha um senhor que estava passando pelo processo e ele simplesmente não comia e não bebia água. Toda vez que ele botava na boca, ele simplesmente vomitava e não conseguia. E aí eu lembro de ver a filha dele num cantinho assim, cheguei, o psicólogo me apresentou, falei, olha, eu quero fazer uma técnica com você. Você quer? Não, quero sim, vamos fazer. E aí ela já me olhando com aquele olhar de desconfiança, né? Porque, poxa, vai hipnotizar meu pai aqui, e aí eu fiz o processo com ele, cara, e olha que incrível. Nesse caso específico, foram sugestões diretas simples. Então, para a hipnose acontecer, a autoridade é muito importante. Poxa, dentro de um hospital, com uma roupa branca, se identificando como profissional de saúde, não tem como. Então, toda hipnose do hospital dá certo, né? E aí, coloquei ele no processo de transe e dei sugestão assim. Falei, olha, quando você abrir os olhos daqui a pouco, você vai se sentir muito bem, vai sentir sede. Vai beber o quanto de água o seu corpo acha que é necessário. E após beber água, você vai perceber que você precisa se alimentar. E vai se alimentar com a quantidade necessária que o seu corpo precisa para você entrar no descanso bem tranquilo. Olhos abertos. E aí, nessa brincadeira, ele olhou pra filha, como é que você tá? Tô bem. Filha, me dá um pouquinho de água que eu tô com sede. Ela já regalou o olho desse tamanho. E eu só olhando. Ele bebeu lá uns seus 200 ml de água por aí. Acabou. Acho que eu tô com um pouquinho de fome. A comida ainda tá aí ainda? Aí, gente, ele dava a primeira garfada e ele vomitava. E ela já olhou assim, fica até um pouco emocionado. E aí ela já olhou. Quando ele deu a primeira garfada, ele, nossa, tá muito bom. Comeu tudo, não sentiu absolutamente nada e ele não conseguia dormir. Aí eu virei pra ele e falei, o senhor quer dormir um pouco, descansar? Ele falou, quero. Então tá bom. Eu fiz o processo novamente, reinduzi ele pro estado de transe,
dê sugestão para ele descansar o tempo que a mente dele julgasse necessário para ele descansar. E ele dormiu absolutamente bem, acordou no dia seguinte, não dormiu o dia inteiro, obviamente, mas né, nesse intervalo. No dia seguinte estava super bem, respondendo melhor ao tratamento. Então olha que interessante. Só o fato de eu mostrar para a mente dele que ele pode se alimentar, pode tomar água, que isso não vai influenciar na qualidade, a mente já percebeu, mas não tem problema, eu posso repetir isso amanhã porque eu já fiz ontem e deu certo. Então a hipnose é sobre isso, é sobre mostrar outras vias possíveis, entendeu? Sair da caixinha, né? Exatamente, é sair da caixinha. E, cara, isso foi muito... Tem diversos casos. Teve um paciente que não dormia há 7 dias por causa de dor, fazia uso de morfina, que é um analgésico opioide extremamente poderoso, de ação do sistema nervoso central, e não dormia. E eu estive no meu primeiro dia lá. E, gente, quem tá achando, quer ver mais sobre isso, bota no Google, hipnoterapia FCCOM, Thiago, vai aparecer as matérias comigo lá também. E aí esse paciente ele não dormia, e eu fiz um processo com ele, acho que de 10 a 8 minutos, e capotou. E eu lembro que foi engraçado, que o pessoal da enfermagem ficava no corredor indo. Caramba, fulano dormiu. Cara, fulano, vem cá, ele dormiu. As pessoas não acreditavam, porque você imagina, você tentar dar um monte de medicamentos para aquele paciente, ele não responder da forma que deveria. Cara, qualquer pessoa que toma uma quantidade ali de um analgésico opioide, ela já vai ficar tranquila. E não acontecia com ele. E fiz um processo de 10 minutos, ele dormiu por muito tempo. A esposa dele chorou, me abraçou. Então, cara, assim... dá para você fazer muita coisa com hipnose em diversas áreas, não só no comportamento, mas também na questão quando eu falo do corpo, né? A gente influenciar o seu corpo para uma melhora. Não, e você vê a importância da imagem da autoridade. Com toda certeza. Para você ver que toda hipnose é uma auto-hipnose. A pessoa, não, posso confiar. Eu tenho uma dinâmica bem, assim, chega a ser engraçada, né? Levanta o braço direito, a pessoa levanta. Aí eu falo assim, você deve pensar assim, pô, levanta o braço direito, tudo bem. Levantou. É nada demais. Você seguir instrução. Exatamente. E é isso, né? A hipnose, eu brinco com os pacientes que eles não vão para Nárnia e voltam, né? Na hipnose é um processo normal. E para você passar por esse processo, só precisa de 2 coisas, cara. Querer passar pelo processo e saber seguir a instrução. E aí a gente entra num ponto, né? Porque tem aquela pessoa que de fato quer passar pelo processo e tem aquela pessoa que fala que quer passar, mas quer que você falhe, né? Então, tipo, não, quero ver se funciona comigo. Cara, essa pessoa não quer passar por hipnose, porque quem quer, não fala que quer ver que funciona. Quem quer fala, cara, faz comigo que eu quero entender como é que é. Então, assim, até a atitude que a pessoa tem perante o processo de hipnose é determinante para o sucesso da mesma, né? Eu já demiti cliente, não sei se isso já aconteceu com você, mas, por exemplo, o cliente veio até mim e falando, expliquei tudo para ele, só que ele não estava comprometido com o processo. Era um cliente para tratamento para vício, né? E aí eu falei, cara, quando você quer parar de fumar? De 0 a 10. Ele, uns 7. Gente, 7 quer parar de fumar? Não quer. Quem quer parar de fumar é 10. Esse 7 é o cara que quer agradar a família, que não quer que ele fume, que quer agradar a namorada, quem quer que seja, né? Então, assim, esse comprometimento da pessoa com o processo é determinante para a eficácia da mesma. Não, atitude mental total. Assim, cara, eu quero a qualquer custo. Exatamente. Eu falo assim, que da mesma forma que essa dor está pesando em você, vai ser a mesma forma que ela vai te levantar. Exatamente. Não, cara, e isso de dor, né? O problema é que às vezes a pessoa ela aprende a conviver tanto com a dor que ela já traz aquilo ali como parte dela, né? E você conseguir desvincular ela disso é o ponto-chave, né? Às vezes ela encontra... É até paradoxal dizer, mas tem pessoa que encontra amparo na dor. Felicidade, né? Felicidade na dor. Minha vida faz sentido agora com porque essa dor. Porque eu tenho essa lado, dorzinha né? aqui, deixa ela aqui pra mim, deixa eu levar ela comigo. E, cara, então assim, você fazer essa pessoa perceber, né? E tem um vídeo que circula de um cara que dá um exemplo com um copo d'água, eu acho sensacional, que é perfeito, que é mais ou menos isso aqui. A gente não vou replicar na excelência da pessoa, mas é o seguinte. Se eu segurar esse copo aqui agora, por 1 minuto, vai me incomodar? Não. Por 10 minutos eu consigo? Provavelmente. Por 1 hora. Vai começar a dar um incômodozinho, né? Por 10 horas. Vai ficar insuportável. Com a dor é igual. Às vezes você tem que deixar a sua dor de lado, baixar o seu copo e seguir em frente. E esse é o processo, né? Você carregar um fardo por 1 minuto, 10 minutos, ok. Você trazer aquilo para você a vida inteira não faz bem para você em aspecto nenhum da sua vida. O problema é que a sua mente é excelente em mascarar isso.
Então você acaba trazendo aquilo como uma verdade para você, tipo, não, eu preciso dessa dor porque graças a ela eu fui lá na vida, eu arrumei um emprego melhor. Não, cara, não é graças a ela, é graças ao seu esforço. Você fez porque você precisava fazer, né? Então aquela dor ela pode ter dado pontapé. Agora você olha para ela, agradece, obrigado, aprendi a lição, tchau para ela. Tchau. E é isso. Então é um processo assim que eu falo, dentro da área de saúde hoje, isso é uma opinião pessoal, tá? Eu desconheço uma ferramenta tão eficiente quanto a hipnoterapia para diversas situações. Outra coisa também, eu quero que você traga esse gancho com relação à dor de estimação, explicando um pouco mais sobre a mente e o porquê a mente traz razões para fazer aquele problema fazer sentido. Você poderia explicar para mim? Claro, vamos lá. A gente, aquele conceito que eu falei anteriormente, de mente consciente, subconsciente e inconsciente, a mente consciente ela tem umas funções básicas, né, que são 4 funções ali. Então, força de vontade, memória de curto prazo, ela é analítica e racional. E a mente subconsciente ela tem outras funções, que são 5. E nessas funções subconscientes, eu digo que está o seu verdadeiro eu. Né? Então, entenda, quando você executa um comportamento, né, eu vou trazer um exemplo simples. O ato de fumar, por exemplo. Pega uma pessoa aí que você conheça que fuma e pergunta para ela por que ela fuma. Provavelmente a resposta será porque o cigarro alivia meu estresse e me acalma. Se a gente entrar num contexto farmacológico, a nicotina ela tem um efeito de excitatório no seu cérebro. Então olha que loucura. A sua mente ela é tão poderosa que ela é capaz de subverter a química. Como assim? Ou seja, pensa o seguinte, o cara tá lá, a função da nicotina é dar uma agitada no teu cérebro, mas o cara pega o cigarro, dá o primeiro trago e faz o quê? Por que isso acontece? Porque a mente dele ouviu ao longo da vida inteira que o cigarro serve para acalmar o estresse. Isso faz um paralelo com a sua avó na sua casa, sua mãe, da água com açúcar, por exemplo. Água com açúcar não acalma. Açúcar é fonte primária de energia. Ele vai te acalmar porque você acredita que isso te acalma. E aí, voltando à questão do cigarro, o que acontece? Essa pessoa que fuma, né, ela fala isso porque é uma estratégia consciente para esconder não gosto de dar uma razão subconsciente, porque não existe razão subconsciente, mas para esconder um motivo ali subconsciente sobre aquilo. Normalmente o cigarro ele está atrelado à sensação de pertencimento e segurança. Como assim, Thiago? É comum as pessoas começarem a fumar quando muito jovens. Né? E como é que é isso? Imagina que a gente está aqui num grupo de amigos, e nesse grupo de amigos 6 pessoas fumam e você chegou lá. A sua mente ela é especialista em traçar padrões, encontrar padrões. Né? E aí, naquele momento, ela faz uma varredura, beleza. Passou, você está ali com o pessoal. Em determinado momento, quando você começa a interagir com esse grupo, vai chegar um ponto que você fala, cara, quer um cigarro? Na primeira vez você talvez fale não, na segunda não, na terceira, não, me dá um aí hoje, tá na resenha ali, dá um hoje. Você dá aquele trago. Naquele momento, a sua mente faz o seguinte, opa, agora eu sou que nem eles. Agora eu pertenço a este grupo. E se a gente voltar num contexto muito antigo, né, quando a gente fala ali daquele cérebro, existe um contexto que a gente chama de cérebro trino, né, que é o reptiliano ali, o límbico, não corte. Esse contexto, gente, ele é metafórico, tá? Você não tem uma parte reptiliana no seu cérebro, deixando isso bem claro, né? Mas só pra gente pegar o gancho ali, então naquele momento aquele cérebro mais primitivo fala o seguinte, poxa, agora eu pertenço ao bando. Se algo acontecer comigo, o meu bando me protege. E aí, então, o cigarro está ancorado a pertencimento e segurança. Só que não é isso que a sua mente traz. E olha que interessante. Ela é tão boa em criar estratégia que ela já criou uma justificativa socialmente aceita. Porque todo mundo aqui que assiste, né, que está assistindo isso aqui, sabe que cigarro faz mal. Só que quando eu falo assim, cara, eu fumo porque meu dia é muito estressante e, pô, é o único momento que eu tenho de tranquilidade. Naquele momento eu falo, pô, coitado do cara, o dia do cara é um dia de cão, pô, só um cigarrinho, deixa ele fumar um cigarro dele. Ou seja, a sua mente criou uma estratégia que passou a ser socialmente aceita e agora o real motivo daquilo não é aparente. Pra você ver, a pessoa tá aqui, a mente ela tá criando justificativa pra algo que não faz bem, algo que era pra deixar elétrico, relaxa. Exatamente. E no fundo, ela quer ter a sensação de pertencimento e segurança. Exatamente. Toda vez que pega o cigarro, isso. Nossa, estou bem. Exatamente. Eu estou seguro. Exatamente. Né? E aí, como você questionou lá em processos de dor, por exemplo, né, todo comportamento tem uma intenção positiva. Né? Como assim? Todo comportamento que você executa, ele está trazendo no contexto ali psicológico algum ganho para você. Então, por exemplo, tem um caso que não fui eu que atendi, mas que eu lendo em alguns artigos, olha só que interessante. Era uma paciente, era uma enfermeira.
paciente de oncologia, que é a área ali que eu estou um pouquinho mais inserido. E na época foram tratar ela, não sei, e quando foram ver o processo, falaram para ela assim: essa é a sua dor, e ela deu a seguinte frase: como é que você vai me tirar a dor? A dor é tudo que eu tenho. Cara, vocês conseguem entender a profundidade disso? A dor, na percepção dela, já distorcida, obviamente, é quem ela é. Se eu tiro a dor dela, ela perde o eixo dela, ela fica perdida no mundo em relação a ela mesma. Então, o interessante do processo de terapia, e é o que eu falo, né? Hipnose é uma coisa, terapia com hipnose é outra completamente diferente. Você tem que ter ferramentas em que você encaixe a hipnose para ter um contexto terapêutico. Então você imagina você ter que ressignificar uma crença tão forte, é uma crença de identidade, né? Quando ela diz que a dor é o que ela é, a identidade dela, eu sou essa dor. Se você tirar a dor de mim, eu não serei mais eu. Como é que você ressignifica algo tão poderoso, né? Então, dentro disso, o que a gente tem que entender é o seguinte: todo sintoma que você sente, ele é uma comunicação, né? Então, você está com dor de cabeça, alguma coisinha está errada para você observar. E, junto com isso, a parte comportamental também. Não, essa parte para mim foi fundamental. Eu acredito, né, e eu tenho ciência disso, que o nosso corpo é o nosso filtro mental e emocional. A pessoa, tô sentindo assim, sei lá, uma febre, sei lá, espontânea, dor de cabeça. Aí eu sempre pergunto, só poucas pessoas entendem. Tá pensando o quê? É isso, exatamente. Não, tá pensando alguma coisa aí que tá atrapalhando, Exatamente, essa homeostase, o equilíbrio do teu corpo, né? tá gerando a resistência ali. Fala, cara, tem uma coisa que não tá... Exato, eu falo para todo mundo, né, cara? Sintoma, ele dentro da programação neurolinguística também, a gente fala que sintoma ele é comunicação, né? Então, sintoma é alguma parte da sua mente, do seu corpo alertando que há algo de errado. Dito isso, e aí a gente pegando um gancho aqui, depressão, gente, é problema? Depressão é sintoma, o problema é outro. Ansiedade é o problema? Ansiedade é o sintoma, o problema é outro. Como assim? Depressão é a sua mente falando assim, cara, tem algo errado com as suas emoções. Olha para isso, né? E aí, ansiedade é a mesma coisa. Tem algo errado com as suas emoções. Olha para isso. E aí, o que acontece hoje em dia, né? A pessoa, primeiro, o Google é um grande problema nesse aspecto. Por que acontece? Gente, você ter momentos em que você está deprimido é normal. Você não tem que acordar feliz, explosivo, irradiante o dia inteiro. A vida não é assim, né? A sua vida ela é justamente feita em oscilações de humor. Só que o que acontece com o Google? Sei lá, o cara tá numa semana que ele não tá muito bem, aí ele... Acordei indisposto, sem vontade de sair da cama. O que vai aparecer no Google? Depressão. E aí que é um problema, porque tudo que você repete para você mesmo é uma verdade, né? Então, aí o que ele começa a fazer? Ele começa, em vez de ir no especialista, ele fala com um amigo. Caramba, cara, eu tava vendo, poxa, esse dia eu acordei desse jeito, pô, não quis comer, cara, isso é depressão. O que o amigo vai fazer? Tu acredita que já aconteceu comigo também, cara? E é mesmo, já era. Né? Então, não é assim que funciona, né? E dentro desse contexto, a depressão, a ansiedade, é somente falando, olha, tem algo errado, olha para isso. E aí eu falo para todo mundo, o tratamento, eu não vou usar o termo cura, só para deixar claro, porque cura, como eu sou da área de saúde, é um termo, crime, chamado curandeirismo, né? Então, a gente propõe tratamento e quando a gente fala em que a doença sumiu, a gente fala em remissão espontânea ou parcial da doença, né? E eu digo o seguinte, o tratamento, a cura para a depressão não está na prateleira de uma farmácia. Ah, Thiago, então a pessoa não tem que tomar remédio? Não, pelo amor de Deus, tome o seu medicamento. Quem vai tirar medicamento é somente médico. Porque eu falo para todo mundo, às vezes a depressão é tão profunda, a ansiedade está tão aguda, que o medicamento é o que vai dar aquele pontapé inicial para a pessoa ter forças para lutar contra. Por quê? Ele vai trazer um equilíbrio químico. Né? O medicamento ele vai trazer um equilíbrio químico no seu humor. Então, você vai, sei lá, você vai usar um inibidor de recaptação de serotonina. Então, ele vai melhorar o seu humor e você vai ter vontade de sair de casa, de interagir com a família, né? Só que, a longo prazo, pensa no seguinte, o que acontece com os medicamentos normalmente de ação no sistema nervoso central para o comportamento? O cara começa a tomar, passa um tempo, não está fazendo mais efeito, doutor. O que ele faz? Aumenta a dose. É assim? Aí chega num ponto que a dose está no máximo, o que ele faz? Troca o medicamento por um outro e fica nesse looping. Por quê? Eu costumo exemplificar da seguinte forma. Você chegou lá, sua mente falou assim, Ezequiel, cara, tem algo com as suas emoções, olha pra isso. Aí tu, vou no médico, o que o médico faz? Infelizmente, a maioria, ou a grande maioria, chega lá, não, seu caso é isso, toma esse medicamento aqui.
Cara, ele nem olhou pra questão emocional, ele só viu o sintoma ali, tratou o sintoma, tapando só com a peneira. Aí beleza, no primeiro momento, sensacional. Vai chegar num ponto que seu cérebro, sua mente vai falar assim, poxa, eu dei um sinal para Ezequiel que ele tava com um problema emocional e ele não resolveu. Já sei, vou mandar esse sinal mais forte. É nesse momento que o medicamento perde o efeito. Isso que eu tô explicando, gente, é dentro de um contexto de hipnose, então pra vocês entenderem um pouquinho como é que é. E aí, o médico vai lá aumenta a dose de novo. Só que chega num ponto que o médico chega na dose máxima, ele não pode mais aumentar. O que ele faz? Troca. Então, gente, depressão, ansiedade, síndrome do pânico é terapia. O que vai resolver é terapia. A farmacologia, a terapia farmacológica, ela é um suporte para dar a você condições de passar por um processo terapêutico. Mas se você fizer terapia com um profissional adequado de maneira correta, provavelmente quando você voltar no seu médico, vai passar um tempo e ele vai lhe dar alta. Porque só quem pode dar alta e suspender a medicação é o médico. Acaba que o problema não é achar que a muleta é a sua perna. Uhum. Acaba que as pessoas tem uma muleta, legal. Exatamente. Tá andando. Fala, não, agora isso aqui é minha perna. Uhum. Incomoda, é chato, mas é o quê? Confortável. Exatamente. De você pegar e olhar para aquilo que é necessário. Acaba que, por exemplo, dou assim, exemplos bem bobos. Como é que pode estar ansioso e sentir uma dor no estômago? A pessoa não para analisar. Exato, que, exato. tipo assim, a primeira coisa que sofre com relação à ansiedade é o estômago. Exato. Ela não se pergunta por quê. Mas por quê? Porque sua mente ela é interligada com o seu próprio corpo. Sim, sim. Não, e, cara, você falar em estômago, você traz um gancho de mente e estômago. Curiosidade, gente. Vocês já ouviram, devem ter ouvido falar aí na serotonina, né? Que é o neurotransmissor do humor. Vocês sabiam que 90% da sua serotonina é produzida no intestino? O intestino, dentro da biologia, é conhecido como o segundo cérebro. Né? Então, hoje a gente tem até tem estudos avançando nessa área, até mesmo para depressão, ansiedade, uma série de coisas, que você equilibrar a sua microbiota intestinal impacta no seu humor e aí melhora em quadros de depressão, quadros de ansiedade. E aí a gente entra naquele contexto de uma equipe multidisciplinar de saúde. É atividade física, é você se alimentar direito, é você cuidar do seu bem-estar mental, né? Então, quando a gente fala em saúde de forma geral, você tem que olhar para você, gente. Ah, mas eu não tenho tempo de fazer uma atividade física. Cara, acorda mais cedo. Né? E é assim, o meu dia é corrido. Eu nado todo dia, quando dá eu vou na academia. E o que eu faço para conseguir isso tudo? Simples, cara. Você tem que trabalhar 7 horas, acordo 5h30, 6 horas eu tô na piscina. Então, assim, o problema é que as pessoas focam no problema e não em como resolver. Né? E isso é para tudo. Né? O cara tá ali, eu falo pra todo mundo, pensa num cara bem sucedido. Vamos pegar o Steve Jobs, por exemplo. Tem uma história que circula que ele falou que ele ia criar um celular sem botão. E aí o pessoal chamou ele de louco. Falou, não, você é maluco. Não, que foi quando ele criou o touch lá. Você acha que ele ficou pensando para desenvolver aquilo? Os engenheiros dele? Caramba, ou ele pensou em como criar? Ele não pensou no problema. Caramba, eu tenho que criar um celular sem botão. Como é que eu vou fazer isso? Não, ele pensou, cara, como eu crio um celular sem botão? O que eu posso fazer? E isso é determinante. A forma com que você encara esse processo, né, seu de saúde, seja ele qual for, vai ser determinante no seu resultado. Uma coisa que eu falo é que a mente está sempre preparada e te observando no seu feedback. É isso aí. Ela fica o tempo todo assim, o que ele vai fazer agora? É isso aí. Vou reafirmar ou vou mudar ele? Exatamente. Cara, isso é bem interessante. O tempo todo. É porque a gente entra num contexto de neuroplasticidade. Porque a sua mente, gente... Bota o seguinte, gente. Ninguém nasceu ansioso, ninguém nasceu depressivo. Vocês aprenderam esse comportamento. Da mesma forma que você aprendeu isso, você pode aprender a ser saudável, você pode aprender a ser tranquilo, e para isso, e aí tem uma coisa que é determinante, é o ambiente. O seu ambiente vai determinar o seu comportamento. Né? Tem aquele ditadozinho que diz que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, e há uma verdade nisso. Porque acontece, do ponto de vista da neurociência, não existe no seu cérebro um homúnculo que liga um neurônio do nada. Não, o seu neurônio ele vai disparar uma resposta a algum estímulo do ambiente. Se você vive num ambiente tóxico, né, se você vive num ambiente onde as pessoas só estão para baixo, a sua mente vai entender que aquilo ali é o padrão. E como ela é muito boa em aprender, ela vai trazer aquilo para ela. Por quê? Porque ela quer estar inserida naquele meio também. Ela quer pertencer. O tempo todo. O tempo todo, né? Nós evoluímos porque a gente está hoje justamente por nós sermos seres sociais.
né? Então, se você está inserido num meio social ali, em que as pessoas, pô, só falam de desgraça o tempo inteiro, né? Só falam um monte de coisa ruim, a sua mente vai trazer aquilo ali. Opa, peraí, isso aqui é importante. E vai trazer isso para ela também. Então, se você quer começar uma mudança, comece modulando o seu ambiente, né? Como assim? Ó, um gancho aqui para vocês. Quem aqui da audiência aqui da gente é ansioso? Comenta aí embaixo, eu sou ansioso. E aí, depois de você comentar, eu quero que você faça o seguinte: pega a sua rotina antes de você começar a dormir, por exemplo. Porque é muito comum a ansiedade estar relacionada a só o sono desregulado. Porque hoje o que a gente faz antes de a gente dormir? Dá aquela olhadinha no celular. Cara, a sua mente tem o teu cérebro, ele tem um relógio lá dentro. Tem uma região chamada núcleo supraquiasmático. Qual é a função dele? Ele percebe quando existe luz ou não, e com base nisso, ele dispara mecanismos para te despertar ou fazer você dormir, que é a melatonina, que vai fazer você dormir, ou então ele inibe a melatonina e aumenta a cortisol, que faz você acordar. Quando você está no celular na sua cama, você está jogando luz para ele o tempo inteiro. Você não dá tempo da sua mente perceber que está na hora de dormir. E aí, junto a isso, né, a gente está acostumado hoje à luz branca. A nossa mente não sabe lidar com a luz branca ainda. Né? Do ponto de vista evolutivo, isso é uma novidade muito grande. Então, pô, se você quer... Vamos lá, gente, higiene do sono. O que vocês vão fazer agora para vocês dormirem bem? 1h30 antes de dormir, todas as luzes da sua casa baixas. Se tiver que usar luz, use luz amarela. Thiago, não tem luz amarela, não tem problema. Então, luz indireta. Tá na sala, liga a luz no quarto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. 1 hora antes, tchau celular. Esquece celular. Bota o celular para carregar. Vai ler um livro, vai fazer alguma atividade que comece a desacelerar o seu processo. Beleza? Terceira dica, quando você for dormir, os estudos mostram que temperaturas em torno de 23 graus são ideais para o sono. Então liga o seu arzinho lá, bota aquilo ali, e o que você pode fazer é botar um sonzinho de fundo, um som binaural, alguma coisa que vai estimular. Eu tenho certeza que você vai dormir melhor. Mas você tem que fazer exatamente isso. Celular de lado 1 hora antes, exposição à luz ali, tirar a luz direta, e eu tenho certeza que o seu sono vai melhorar. Sabe a parte engraçada disso tudo? A gente nasce num contexto que a gente não sabe como é que a sua ferramenta funciona. Primeiramente, tô no físico. Aí, sei lá, como é que funciona o mental? Como é que funciona esse software que está rodando aqui dentro? Exatamente. É justamente sobre isso. É entender esse software, né, o que está determinando os meus comportamentos aqui dentro. Eu digo, a metáfora que eu gosto de usar, né, é que o cérebro, ele é o HD, ele é o hardware, a parte física palpável, e seu comportamento é o software. A pergunta é, o que você está programando dentro de você? O tempo todo. Qual feedback você está reafirmando o tempo todo? Exatamente. O que você está trazendo para você ali como, não, isso faz sentido para mim e eu quero replicar. Porque é justamente isso que a sua mente faz. Quando você afirma algo, seja ele positivo ou negativo, que para você importa, ela, opa, tá, isso é interessante, eu quero para mim. E aí, dentro disso, em que meio você está inserido? O que o seu ambiente está trazendo de informação para o seu cérebro? Estimulando. Exatamente. E são esses estímulos que vão modular o seu comportamento, né? Entrando no contexto de neurociência, conforme você vai tendo experiências e vivências, isso vai criando uma rede neural que a gente chama de engramas. O que é um engrama? Engrama é um conjunto de células que armazenam uma informação. Então, dentro desse contexto, o seu ambiente vai te dando estímulo o tempo inteiro, esses estímulos vão sendo percebidos e a sua mente vai conectando ele com o comportamento. Opa, isso é importante, eu jogo isso para cá e isso vai modulando como você age. Já que te explicou bastante sobre a mente, né, a parte física também, eu quero entender agora essa interligação. Como, por exemplo, já aconteceu com você de pessoas que já foram tratadas com relação a câncer e deu continuidade ao tratamento de hipnoterapia? Como, por exemplo, ela entendeu que o corpo dela é a ferramenta e a mente estão interligadas. Beleza. E a partir daquele momento ela entende que, por exemplo, eu não perdoei a minha mãe e aquele não perdão da minha mãe fez com que tivesse aquele pensamento compulsivo, obsessivo, que fez com que eu ficasse com a raiva o tempo todo e aquela raiva me fez com que eu me auto-degenerasse. Porque, por exemplo, todo sentimento mal resolvido, ele fica ali ruminando, né, dentro da gente, exatamente. Ruminando. E a pessoa fala assim, cara, eu quero dar continuidade ao tratamento da hipnoterapia. Como é que funciona isso? Tá, vamos lá. Nesse contexto, né, em relação a um paciente específico de câncer, não, porque os pacientes que eu pegava eram pacientes realmente graves, assim, então... Extremos. Então, os pacientes ficavam ali no contexto hospitalar, internado o tempo inteiro. Mas a família, né, de alguns pacientes enxergou muito isso, né? A família observou, caramba, cara, depois que eu percebi o diagnóstico do meu pai, essa própria menina, por exemplo, da síndrome do pânico, né? Depois que ela recebeu o diagnóstico dela,
ela teve uma alteração comportamental absurda. E quando a gente fez o processo terapêutico com ela, que ela percebeu que, caramba, né, a importância disso, isso foi sendo divulgado. Então, muitas pessoas vieram me procurar justamente pelo trabalho no Hospital do Câncer. Ela fala, Thiago, eu tô com uma situação X, você acha que você consegue resolver? Aí é o que eu falo para todo mundo. Eu tenho que avaliar cada caso é um caso. Né? Não existe uma fórmula mágica de processo terapêutico que vai ser resolvido. O que eu posso falar é o seguinte, melhorar vai. Pode resolver 100%? Pode. Pode não resolver 100%? Também pode não resolver 100%, mas, cara, melhora, com certeza vai fazer acontecer. E junto com isso, né, poxa, se eu trago uma melhora para você do ponto de vista mental, comportamental, ali, saúde do corpo, e você junto com isso modula seu ambiente para um ambiente positivo, cara, a chance de depois disso aí ser rating é quase 100%. É engraçado também, depende de quando a pessoa está pronta e preparada a ver aquele problema. Como, por exemplo, quanto mais você estimula sua mente visual a imagem, ela vai reafirmando, como por exemplo, senão a propaganda não seria divulgada. Exatamente. Porque a propaganda em si é como se fosse uma reafirmação. Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Poxa, isso é bom. Eu quero isso pra mim. Cara, isso é o que a gente chama de hipnose em vigília. Né? As pessoas que têm medo de hipnose, eu gosto de falar o seguinte, tenha medo da hipnose que você não sabe o que está acontecendo. Porque, né, é isso, assim, não, gente, não é medo no sentido de você vai perder o controle, não. É porque a hipnose, ela vai botar uma ideiazinha lá pra você. E o que o pessoal do merchandising faz o tempo inteiro? É justamente isso. Eles ficam jogando uma ideia que aquele produto dele vai resolver o seu problema. E o mais interessante, né, é que às vezes nem era um problema pra você. Ele fez você perceber como um problema e agora você fala, não, agora eu preciso daquilo. Então, muito cuidado. Então, e é justamente isso, né? Essa ideia que sua mente vai pegando, que você vai reforçando, ela vai determinar justamente como você vai agir para isso. E aí tem um outro detalhe, né? Porque um comportamento, quando ele é aprendido, ele vai ser aplicado em diferentes contextos, entendeu? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo do seguinte. Medo de barata, tá? O cara aprendeu a ter medo de barata, e aí, quando ele passou por algum evento, e esse medo foi aprendido em algum momento. Ele vai levar esse medo dele pro resto da vida. Só que aí, se a gente pegar uma gama um pouquinho mais ampla, o que a mente dele entendeu? O medo disparou um comportamento que gerou uma ação que me manteve protegido. E aí, lá na frente, quando ele estiver diante de uma situação que ele sinta medo, ele vai disparar o mesmo mecanismo de ação, que provavelmente vai ser o quê? Fugir daquilo. Da mesma forma que ele fugiu da barata, ele vai fugir de uma oportunidade de emprego, porque ele não sabe se ele está preparado para encarar aquilo, por medo. Entendeu? Da mesma forma que ele fugiu da barata, ele vai, de repente, fugir de uma oportunidade de viajar, porque ele não sabe como é que vai ser. E o medo vai falar que não, na dúvida, no medo, corre. Então, olha só que interessante. Uma coisa aprendida lá atrás por algo tão banal pode desencadear comportamentos ao longo da sua vida em diversas áreas. Né? Então, daí a importância de processos terapêuticos. Outra coisa também, resumindo, aquilo que você faz na mínima coisa é replicado na grande. Exatamente. A todo momento. Como, por exemplo, você está acostumado a falar pequenas mentiras. A sua mente entende, não, isso aqui é normal. Normal, exatamente. Eu posso falar uma grande mentira. Exatamente. A forma que você faz uma coisa é a forma que você faz todas as outras. Eu tô acostumado a chegar atrasado um pouco. Você vai chegar atrasado em todas Exatamente, as vezes. A sua vida vai estar atrasada. É esses pequenos padrões que você tem que estar atento na sua mente, entenda. A sua mente pega a imagem, aquela imagem está associada à emoção e a sua mente não entende o que é emoção nova. Ela entende o que é emoção padrão. Ela vai te dar aquela emoção padrão o tempo todo que for necessário. Sabe por quê? Faz sentido para ela. Exatamente. Então, até os próprios problemas que vem na sua vida que te arrebenta, para você acordar, opa, sair do padrão. E agora? É isso aí, exatamente. E é isso, cara. A sua mente, ela é excelente em formar padrões. E como eu falei, existe uma neurobiologia. Olha só, vamos falar de trauma aqui rapidinho, só pegar um gancho com neurociência. Você já parou para pensar, você já parou para refletir, por que você guarda tanta mágoa dentro de você? Mas se eu perguntar para você agora, pensa num elogio que você recebeu você é legal, 2 meses atrás. Pensa em uma mágoa de alguém que te magoou há 1 ano ou 2. O que vem mais rápido? Provavelmente a mágoa vem mais rápido. Por 2 razões. No contexto de hipnose, primeiro, ela está associada a uma emoção. E tudo que é associado a uma emoção, obviamente, fica armazenado em memória de longo prazo. Só que, além disso, evolutivamente, a sua mente aprendeu a armazenar trauma. Por quê? Vamos lá. Existe um eixo no seu cérebro. Então, pensa o seguinte. Quando você está num evento traumático,
a sua mente aciona uma área, o seu cérebro aciona uma área chamada de amígdala. A amígdala vai lá e inibe o córtex pré-frontal. Qual é a função do córtex pré-frontal? Ele é tipo o teu freio. Ele faz você tomar decisão importante. Então, por exemplo, você não quer trabalhar hoje, cara, mas você sabe que você precisa trabalhar. O seu córtex pré-frontal tá fazendo isso. Não, vai lá trabalhar porque você precisa. Só que é o seguinte, quando a sua amígdala inibe o córtex pré-frontal, ela aciona mais outras áreas. Dentro dela, a área do estriado. O estriado ali é dividido em ventral e dorsal, e quando essa área é ativada, ela ativa hábitos emocionais. E aqui é o primeiro ponto. Se os seus hábitos emocionais são, se eu tô estressado, eu vou correr para poder me aliviar o estresse, eu vou nadar, fazer atividade física, que bom. Se o seu hábito emocional é, nossa, tô triste, vou pegar ali um pote de 5 kg de sorvete com Nutella e vou sentar no meu sofá, vou me isolar dos outros, temos um problema, né? E aí, feito isso, né, esse evento de estresse, ao acionar essas áreas, ele aciona outras áreas, só que tem uma área principal que é o eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal. Quando esse eixo é acionado, ele aumenta a produção do cortisol. E o cortisol, acionado por isso, ele vai lá para o hipocampo e inunda o hipocampo. E isso aumenta a consolidação de memória. Então, olha que loucura. Existe uma fisiologia por trás da consolidação de memória em eventos traumáticos. Por quê? Porque se a gente pensar no contexto evolutivo, pensa comigo rapidinho. Imagina que nós somos todos uma tribo aqui. Homens das cavernas. Vamos caçar. Saímos para caçar, pegamos uma trilha, tinha um tigre dente de sabre. Entramos em luta corporal com ele, vencemos, saímos, voltamos. Imagina que eu esqueci que naquela trilha existe um tigre. Eu vou lá de novo. E talvez na próxima vez que eu for, eu não tenha tanta sorte. E aí em vez de voltar 3, volta 2, volta 1, até que não volta ninguém. Então, esse mecanismo de memória por evento traumático ele foi importante para a nossa sobrevivência. Eu não vou ali porque ali é um perigo. Então, eu vou por outro caminho. Só que agora a gente está num contexto completamente diferente. Só que a sua mente levou 100 mil anos para se formar. Então, esse mecanismo ele ainda é importante para a gente. Mas é assim que um trauma se forma. Existe uma neurobiologia que justifica a formação de um trauma. Resumindo, a sua mente quer sentir coisas. Se ela sente aquela coisa de forma bem forte, ela vai repetir aquilo. Tiago, só tenho a agradecer você. Obrigado por trazer inúmeros exemplos. Obrigado por explicar, desmistificar a própria hipnose, porque deve ser aplicada nos hospitais. Muito obrigado. Eu que agradeço aí o espaço e obrigado aí a todos os ouvintes aí, a audiência do podcast e até uma próxima aí. Quer deixar um recado também? Cara, quero deixar. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre hipnoterapia e hipnose, me sigam nas redes sociais, Thiago com TH, guiar.hipnoterapia. Né? Se você quiser saber sobre processos terapêuticos, lá no meu Instagram tem meu site, tem meus contatos, né? E busquem cuidar do seu ambiente e da sua mente, porque ela vai determinar como você vai ficar lá na frente. Gente, comentem, compartilhem, siga o Thiago, que é um cara assim especialista, um cara assim muito top. Você vai entender como é que funciona a parte fisiológica, a hipnose, tudo junto. E Thiago, muito obrigado novamente. E galera, até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Valeu, gente.